Vamos falar então da tragédia, não da tragédia que foi aquele show ridículo, aquela baixaria do show da Madonna. Vamos falar de uma tragédia real que está entristecendo a todos nós. O governo e o Congresso discutem a elaboração de um orçamento de guerra com um pacote de socorro ao Rio Grande do Sul, que enfrenta uma verdadeira calamidade devido às chuvas desde a última semana. Essas chuvas já deixaram, tristemente, 83 pessoas mortas. Sem contar milhares de desaparecidos e desabrigados. Muita tristeza que se abate sobre nosso país. O presidente Lula levou uma comitiva de ministros, levou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para visitar as áreas atingidas. O objetivo é construir um pacote de socorro com respaldo financeiro e jurídico, assim como ocorreu na pandemia da Covid-19. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que a situação exige um tratamento de pós-guerra e chamou a ação comparando-a ao Plano Marshall, o plano que o general George Marshall elaborou a pedido de Harry Truman para a reconstrução de uma Europa destruída após a Segunda Guerra Mundial. Fez, portanto, referência a esse plano de reconstrução dos países aliados à Europa pós-1945. Vamos acompanhar com muita atenção. A gente vai precisar de medidas absurdamente excepcionais. O Rio Grande do Sul vai precisar de uma espécie de um plano Marshall de reconstrução, né? Daquele da reconstrução da Europa do pós-guerra. A gente vai precisar de um plano Marshall para o Rio Grande do Sul. A gente vai precisar de um plano de excepcionalidade em processos, em recursos, em medidas absolutamente extraordinárias, porque, como eu insisto, quem já foi vítima da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência e da demora, da burocracia. A gente vai precisar trabalhar muito juntos. Bom, pessoal, além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso vai definir regras para a liberação de emendas a senadores e deputados federais do Rio Grande do Sul, aí sim necessárias. E talvez os demais parlamentares poderiam colaborar, cedendo também suas emendas parlamentares para a reconstrução do Sul. Nesse tipo de cenário, segundo Pacheco, não deve haver limitações e é necessário tirar toda a burocracia de cima da mesa para tratar da recuperação do Estado. Vamos ouvir. A liberação das emendas parlamentares para os parlamentares do Rio Grande do Sul haverá de ser uma prioridade. A liberação de recursos hoje alocados nas comissões do Parlamento Brasileiro devem ter como prioridade o Rio Grande do Sul. As políticas dos ministérios de Estado, nesse momento, devem estar focadas prioritariamente para o Rio Grande do Sul. E nos cabe, presidente Arthur Lira, a partir de amanhã, definirmos quais as regras de lei complementar, de leis ordinárias, de propostas de emenda à Constituição que nós podemos fazer no âmbito do Parlamento Brasileiro para poder permitir que isso se faça com a segurança jurídica aos agentes públicos que as executarão. Muito bem. Claro, João Belucci, é necessário, evidente, não há nenhuma discussão, um apoio extraordinário nesse momento diante das graves circunstâncias. Esperamos que o Rio Grande do Sul receba a atenção devida, atenção que o município de São Sebastião não recebeu na mesma proporção e na mesma intensidade. O Rio Grande do Sul passa pela maior tragédia humanitária provocada por uma calamidade pública desde o início da sua história. E é importante que os parlamentares agora se unam. Menos discurso e mais ação. Cadê esses 60 bilhões de reais de emendas parlamentares que saíram aí do PAC? Então, que o Congresso Nacional, se está realmente preocupado em ajudar o Rio Grande do Sul, esse é o momento. Menos papo furado, encaminhamento de emendas parlamentares. E, meu querido João Belucci, vamos ficar atento, porque o que vai ter de contrato emergencial sem licitação, quero ver se vai ter gente se locupletando às custas da tragédia da população com superfaturamentos e licitações dirigidas. João Belucci.
Perfeita colocação, Capês. Boa tarde a você, aos colegas da mesa e toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho e todos os que estão lá na linha de frente, de fato, atuando. A gente vê essa corrente de solidariedade muito grande, especialmente dos particulares. O que a gente observa é que não há um plano efetivo de nenhum estado, nenhum município para situações dessa. Né? Uma enchente que não acontecia desde a década de 40, né? Foi até superior. Então a gente vê esse descalabro do poder público com essa situação, que precisa de uma ajuda efetiva, precisaria os parlamentares, inclusive, como gesto, abrir mão, de repente, até do fundo partidário, fundo eleitoral, falar, esse ano a gente vai abrir mão pela situação, mas a gente não vê esses gestos. A gente vê falar de gastar a máquina pública, afundar ainda mais. Agora, precisaria desses gestos efetivos. O que a gente precisa desse plano Marshall, evidente, que chegue lá sem a burocracia. Infelizmente, a tragédia já mostrou pra gente que também aparecem os espertos de ocasião, muitos furtos, roubos, lamentavelmente. Agora, como eu disse, é parabenizar as pessoas, né? As pessoas, a solidariedade humana, muito importante nesse momento. É uma tragédia, assim, cada coisa que a gente vê, a gente vai ficando mais entristecido, que o Rio Grande do Sul receba todas as nossas orações e que esperem a água baixar, né? Porque a previsão é que chova mais e que ainda vão ter alguns dias para baixar essa água, e foi o que você disse, Capês, vai ter muita gente, infelizmente, porque quando tem a tragédia, você tem a indústria da tragédia também, infelizmente, muita gente se aproveita e tem muitos PIX aí falsos também circulando, prestem bastante atenção. Eu sei que é incômodo fazer PIX para o poder público, mas tem muitas entidades privadas que também estão atuando, entidades sérias. Procure as entidades sérias e faça a sua doação, se for possível, e colabore com o que estiver ao alcance, porque até o aeroporto permanece fechado para você ver a dificuldade. Ricardo Rous, essas tragédias acabam revelando o melhor e o pior do ser humano. Como disse o João Belutti, pessoas que se aproveitam desta dor das famílias enlutadas e daquelas que perderam tudo para se locupletar, aplicar golpes, extrair doações imerecidas, ou seja, por meio de atos ilícitos e outras ações como essa. Esse cenário é um cenário trágico, ele me faz lembrar o tsunami que ocorreu em 2004 na Indonésia, um cenário de devastação. É um cenário que equivale a dezenas de bombas nucleares. Elas não provocariam o rastro de destruição que estamos acompanhando. Então é necessário, sim, o Brasil se unir para cuidar desta parte do país que foi completamente destruída por uma intempérie da qual ninguém tem culpa. Não podemos culpar ninguém por esse fenômeno da natureza, mas podemos observar agora como o governo vai reagir. E nós temos, querido Ricardo Rous, nesse momento, sim, a gente lembra de um déficit de 250 bilhões de reais, de um aumento de 30% da dívida pública, só de aumento de dívida pública, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E agora a gente quer saber, o BNDES vai encontrar dinheiro, como encontrou para o Porto de Mariel, em Cuba? Olha, Capês, primeiro, boa tarde para você, para os colegas aqui. Em especial, quero deixar minha solidariedade à minha amiga Deise Ciocari, que é gaúcha, que tem os parentes no Rio Grande do Sul, a toda a população do Rio Grande do Sul que está sofrendo com essa tragédia, a maior tragédia da sua história. E nós estamos vendo que a solidariedade do brasileiro tem falado mais alto, em especial das empresas, das pessoas físicas que estão lá pessoalmente fazendo um esforço, como a gente vê nessas imagens aí, ou com suas doações no Pix oficial do governo, que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem divulgado, ou através da Cruz Vermelha e de outros organismos sérios. E tome cuidado com as enganações que, infelizmente, aparecem nesse momento. Eu achei que é importante, apesar de eu achar lento, muito lento a atitude do governo, porque o governo federal tem as Forças Armadas, o governo federal tem recursos, o governo federal se mobiliza para muitas coisas, mas demorou, na minha opinião, e está demorando. Ainda estamos construindo e as pessoas só aumentam o número de pessoas que morreram no Rio Grande do Sul. A previsão de chuva para terça-noite, amanhã à noite, quarta-feira ela existe. Para o sul do Rio Grande do Sul a gente já tem uma previsão de tempestade e com a quantidade de volumetria de água alta. Ou seja, nós precisamos que o poder público brasileiro se organize e se planeje melhor e não está mostrando essa agilidade
agora nesta tragédia do Rio Grande do Sul. Eu acho importante uma coisa que você falou aqui, Belucci, que eu concordo plenamente. De repente nós temos que pressionar e puxar uma corrente só de fundo partidário. Esse ano que é de eleição, são 5 bilhões de reais que pode fazer muita diferença, minha amiga, na vida das pessoas no Rio Grande do Sul. Então que a gente faça uma corrente suprapartidária entre todos os partidos. Aqui ninguém está jogando de direita, de esquerda, todos os partidos. E abra mão pelo menos de 50% desse fundo eleitoral agora para as eleições desse ano e vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Pelo menos 50% vai fazer uma baita de uma diferença. O dinheiro já está lá, é só ser destinado para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Fica aí a dica para os políticos que estão comandando os partidos hoje no Brasil. Mas, além disso, nós precisamos que o governo federal se mobilize, nós temos as Forças Armadas, nós sabemos que a Marinha, o Exército, a Aeronáutica pode fazer muito e parabéns a todos os cidadãos brasileiros que estão se solidarizando e têm ajudado muito as pessoas do Rio Grande do Sul que, nesse momento, elas precisam de verdade. E atenção, nesse momento...